Glória a Deus, glória a Jesus. Vamos para a oitava parte do vídeo, né? Nós paramos aqui na nona, né? Para cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, amém. Que diz assim: concede vida eterna. Gálatas capítulo 6, versículo 8, Romanos 11, 8:11, né? Capítulo 8 de Romanos e versículo 11. O Espírito Santo é a nossa garantia de vida eterna. Então o Espírito Santo também é uma garantia de vida eterna. 10. Ele concede esperança. Romanos capítulo 15, versículo 13. O Espírito Santo é a nossa garantia de vida eterna. E a 10ª, né? Ele concede a esperança. Romanos capítulo 15, versículo 13. Você pode acompanhar lá. O Espírito Santo é a nossa esperança de ressurreição para vivermos para sempre com Deus. Então ele nos concede esperança da ressurreição para vivermos para sempre com Deus. 11. Ele concede justiça, paz e alegria. Romanos capítulo 14, versículo 17. Temos uma vida maravilhosa junto com o Espírito Santo. Então ele concede justiça, paz e alegria, né? Para termos uma vida maravilhosa com o Espírito Santo, né? 12. Ele santifica. 2 Tessalonicenses 2:13. Então o Espírito Santo também ele santifica, nos ajuda no dia de hoje, né? No dia a qual nós vivemos, na nossa vida, diária, para sermos cada dia mais santos diante de Deus. Este processo continua por toda a vida do cristão, né? Então é um processo que é contínuo, diário, é por toda a vida, né? Então o Espírito Santo ele nos ajuda hoje para sermos cada dia mais santos diante de Deus. Esse processo ele continua todo dia, quer dizer, ele não para, todo dia. O que significa não entristeça o Espírito Santo de Deus, né? O que significa não entristeça o Espírito Santo de Deus? É uma pergunta. Vamos ver aqui, Efésios capítulo 4, versículo 25 ao 32. No contexto, significa que quando o cristão vive no pecado, o Espírito Santo fica triste e decepcionado, né? Precisamos sempre rever a maneira como vivemos para não entristecer o Espírito Santo. Há uma lista de pecados nesta leitura, né? Mentira, ira descontrolada, furto, palavras torpes, maldade, etc. Então tem várias coisas que entristecem o Espírito Santo nas nossas vidas, né? Eu dei alguns exemplos aqui, né? Tem aqui alguns exemplos, né? Então o Espírito Santo ele fica triste e fica decepcionado, né? Decepcionado. Essa palavra decepcionado, ela traz um tom como se ele não soubesse, né, que a gente ia desobedecer a ele, né? Mas na verdade ele sabe, mas mesmo assim ele fica triste, né? Mesmo ele sabendo que você vai pecar, vai errar, mesmo assim ele fica triste, né? Então isso não se decepcionado não significa que ele não saiba o que você vai pecar, que você vai cair, que você vai errar. Claro que ele sabe, mas só que mesmo ele sabendo, ele continua, ele fica triste e mesmo assim ele fica decepcionado, né? Por você não ter, porque é o livre-arbítrio, né, que você tem, uma escolha sua de você querer ou não andar no Espírito, andar com o Espírito Santo. Uma vida de pecado impede que o Espírito Santo trabalhe na vida do cristão. Uma vida de pecado impede que o Espírito Santo trabalhe na vida do cristão, né? Como o cristão deve viver sabendo que o Espírito Santo habita nele? É uma pergunta, né? 1 Coríntios 6, 18 ao 20. Fuja da imoralidade, glorifica a Deus com o seu próprio corpo, né? O nosso corpo pertence a Deus. Ele decide como o nosso corpo deve ser usado. O nosso corpo pertence a Deus e ele decide como o nosso corpo deve ser usado.
Então, essa é uma forma, né? Fugir da imoralidade, glorificar a Deus no seu próprio corpo. Aplicação e desafio. Primeiro, essa lição mostra que o dom do Espírito Santo é a presença interior do Espírito Santo e é dada a todos os cristãos no batismo nas águas, né? Segundo, fique, fique alegre em saber que o cristão é um privilegiado por Deus, né? Infelizmente, os não cristãos, não batizados, não têm o Espírito Santo, né? Terceiro, haja como um portador do Espírito Santo e não como um seguidor do mundo, né? Arrependei-vos de todos os seus pecados e cultive o fruto do Espírito Santo em sua vida, né? Em sua vida. Quarto, continue sempre na leitura diária da Bíblia, né? Então, tem que estar sempre lendo a Bíblia. Isso também agrada ao Espírito Santo, né? Aqui no 2 aqui que eu citei, né? Fique alegre em saber que o cristão é um privilegiado por Deus. Aqui fala, infelizmente os não cristãos, não batizados, não têm o Espírito Santo, né? Não tem o Espírito Santo. Mas tem um porém, né? Tem um porém. Aqui fala que os não batizados não têm o Espírito Santo. Tem um porém aí, tem um porém. Por quê? Vou explicar aqui. Mas tem casos diferentes, né? Tem casos diferentes de pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo, né? Antes do batismo. Tem pessoas que foram batizadas nas águas e não foram batizadas no Espírito Santo. Vice-versa, né? Tem pessoas que são batizadas nas águas e que não receberam o Espírito Santo, não foram batizadas com o Espírito Santo. E tem pessoas também que não foi batizada nas águas, mas tem o Espírito Santo. Né? Então, sobre essa visão aqui, eu não concordo assim totalmente, né? Por quê? Porque vou contar um caso que aconteceu comigo. Quando eu aceitei Jesus em 97 para 98, eu tinha 16, 17 anos, então eu não podia me batizar porque eu era de menor. Eu tinha que fazer os 18 anos e naquela época tinha que dar baixa no alistamento. Só podia se batizar se desse baixa no alistamento. Então o que acontece? Eu fui batizado depois de 2 anos, que eu tinha aceitado Jesus. Mas quando eu aceitei Jesus, eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu recebi o Espírito Santo. Mesmo sem ter batizado nas águas, eu recebi o Espírito Santo. Então quando eu fui batizar nas águas, eu já pregava, eu já fazia a obra de Deus, já era batizado com o Espírito Santo, eu já falava em línguas, entendeu? Então, eu já tinha visão de Deus, já tinha revelações de Deus. Então quando eu fui batizar nas águas, depois de 2 anos que eu aceitei Jesus, eu já tinha o Espírito Santo na minha vida, né? Mas eu não era batizado nas águas porque eu tinha que cumprir o tempo certo ali. Eu tinha que fazer os 18 anos e tinha que dar baixa na reservista, né, que era o alistamento militar. Tinha que dar baixa ali na carreira militar para poder servir, para poder me batizar. Então eu me batizei em 2000, aceitei Jesus em 98. Mas eu fui me batizar em 2000, em Belém do Pará, com o pastor Ronilson Leite na época, que era o pastor de Belém do Pará, lá no Pará, em Belém, que era senador Lemos, lá na sede, na época era chamada de sede estadual, né, do estado do Pará. E nessa época o pastor lá o segundo era o pastor Gevaso e o primeiro era o pastor Ronilson Leite, né, que foi até vice-presidente da diretoria na época. Então eu me batizei em 2000, mas eu aceitei Jesus em 98, 97 a 98, né? Então eu tive que esperar 2 anos para mim poder me batizar, para me ficar de maior, para me poder me batizar e descer as águas. Mas eu já tinha o Espírito Santo,
tinha até visão, dor de visão e coisa, tinha. Então eu recebi o Espírito Santo antes mesmo de descer as águas, de me batizar. Então é casos que acontecem, casos talvez seja, não é casos raros, né? Tem muita gente que aconteceu mesmo também, né? Então, então aqui, mas aqui no estudo fala que o não batizado não tem o Espírito Santo. Eu não concordo, porque eu recebi o Espírito Santo mesmo depois mesmo depois de mesmo sem não ser batizado nas águas, entendeu? Então tem pessoas que podem ter o Espírito Santo mesmo antes de receber o batismo, né? Então isso é caso. Isso é caso, coisa. Mas a pessoa tem que se batizar, né? Não é porque você recebeu o Espírito Santo que você não, não vai se batizar, não quer se batizar, tem que se batizar, né? Para cumprir o mandamento. Até o próprio Jesus se batizou. Então, o batismo nas águas é, é, um, é um ato ali, né? Então, mas aí, isso também não quer dizer que se você não batizou, você não tem o Espírito Santo, não. Tem pessoas que tiveram o Espírito Santo antes mesmo de se batizar e receberam o Espírito Santo. Eu fui uma prova disso, porque isso aconteceu na minha própria vida mesmo. Tenho experiência com isso. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Esse é o fim do estudo, né, do doutrina do Espírito Santo. Esse é o fim. Talvez eu traga outra parte aí, mas esse é o final, né, do estudo. Espero ter ajudado em alguma coisa. E agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.